A obesidade é uma epidemia global que afeta milhões de pessoas, e a cirurgia bariátrica tem se mostrado uma solução eficaz para a perda de peso significativa e duradoura. No entanto, antes de realizar essa cirurgia, uma avaliação psicológica detalhada é essencial. A avaliação psicológica é uma etapa crucial no processo de preparação para a cirurgia bariátrica. Ela garante que o paciente esteja mentalmente preparado para as mudanças drásticas que ocorrerão em sua vida. Mas como essa avaliação é realizada? O primeiro passo na avaliação psicológica é a entrevista clínica. Durante essa entrevista, o psicólogo explora o histórico de saúde mental do paciente, incluindo possíveis diagnósticos anteriores, tratamentos e uso de medicamentos. A entrevista também investiga o entendimento do paciente sobre a cirurgia e suas expectativas. Após a entrevista clínica, podem ser aplicados testes psicológicos. Esses testes ajudam a identificar fatores que podem influenciar o sucesso da cirurgia e o bem-estar do paciente. Vamos explorar alguns dos testes mais utilizados. Inventário de depressão de Beck. O inventário de depressão de Beck é um dos testes mais utilizados para avaliar a presença e a gravidade dos sintomas depressivos. Pacientes com altos níveis de depressão podem ter mais dificuldades em seguir as recomendações pós-operatórias. Desenvolvido pelo psiquiatra Aaron Beck, o inventário consiste em um questionário auto-administrado de 21 itens, em que cada item descreve um sintoma ou atitude característicos da depressão, como tristeza, pessimismo, sensação de fracasso, perda de prazer, mudanças no apetite e no sono. Cada item é avaliado em uma escala de 0 a 3, indicando a gravidade do sintoma nas últimas 2 semanas. A soma das pontuações fornece um índice da intensidade da depressão, categorizando-a em níveis que variam de mínimo a grave. Os testes específicos para transtornos alimentares, como o EAT-26, são ferramentas essenciais para a identificação e avaliação de comportamentos alimentares disfuncionais. O EAT-26 é um questionário auto-administrado composto por 26 itens que examinam atitudes, comportamentos e sintomas relacionados a transtornos alimentares, como anorexia nervosa e bulimia nervosa. Cada item é avaliado em uma escala de 6 pontos, que varia de sempre a nunca, e os resultados fornecem uma pontuação que ajuda a determinar o risco de um indivíduo desenvolver um transtorno alimentar. O EAT-26 é amplamente utilizado em contextos clínicos e de pesquisa para triagem inicial e monitoramento de sintomas, sendo uma ferramenta útil para identificar indivíduos que podem necessitar de uma avaliação mais aprofundada e intervenção profissional. Após a aplicação dos testes, os psicólogos analisam os resultados e discutem os achados com o paciente e a equipe médica. Isso garante uma abordagem integrada e personalizada para cada paciente, abordando possíveis dificuldades e preparando estratégias de apoio. Além das técnicas de avaliação psicológica, o apoio familiar é um fator determinante no sucesso da cirurgia bariátrica. O apoio familiar contribui para a adesão às mudanças de estilo de vida necessárias após a cirurgia. Pacientes que contam com o suporte emocional de seus familiares tendem a seguir melhor as orientações médicas e psicológicas, reduzindo o risco de complicações e recaídas. Para maximizar o impacto positivo da cirurgia, é essencial envolver os familiares no processo desde o início.
Sessões de terapia familiar e formação de grupos de apoio podem ajudar a educar e preparar os familiares para o papel crucial que desempenharão. Agora, apresentaremos 2 entrevistas com mulheres que passaram pela experiência do processo da cirurgia bariátrica. Nossa primeira entrevistada é uma mulher de 43 anos que foi submetida à cirurgia há 6 meses. Como você enxerga o papel do psicólogo ao longo do processo para a realização da cirurgia bariátrica? Qual foi a importância e a relevância do profissional que te acompanhou nesse processo? O psicólogo me ajudou a entender, as mudanças que a cirurgia traria em minha vida, a lidar com possíveis ansiedades e os medos, relacionados ao procedimento. E além de ter auxiliado também na minha preparação para as mudanças de estilo de vida após o operatório, eu digo que o suporte psicológico foi fundamental para que eu sentisse mais confiante e preparada para enfrentar essa etapa tão significativa da minha vida. Você realizou alguma avaliação para fazer a cirurgia? Como funcionou o seu processo de avaliação psicológica pré-bariátrica? Sim, antes de realizar a cirurgia bariátrica, eu passei por uma avaliação bem detalhada. Foi realizada assim entrevistas, testes psicológicos específicos para avaliar tanto o meu estado emocional, e mental. Lá nós discutimos minhas motivações para a cirurgia, quais eram as minhas expectativas em relação aos meus resultados, quais também, eram as minhas estratégias para lidar com eventuais dificuldades e como seria a minha vida também, após a cirurgia. A avaliação psicológica ela foi essencial também para garantir que eu estava emocionalmente apta para passar pela cirurgia bariátrica. Você enxerga a avaliação psicológica como um processo fundamental para a realização da cirurgia bariátrica? Sim, eu enxergo a avaliação psicológica como um processo fundamental para a realização da cirurgia bariátrica. A avaliação me ajudou muito a identificar os possíveis desafios emocionais, que eu estava tendo, Antes da cirurgia eu estava com ansiedade, depressão, transtorno alimentar, e isso poderia impactar até no resultado, pós-operatório. E essa avaliação foi fundamental no meu processo. Você pode nos contar como se sentiu antes e depois da cirurgia? E no que a cirurgia bariátrica contribuiu ou afetou sua vida psicologicamente? Antes da cirurgia, eu estava ansiosa e esperançosa também em relação aos resultados, mas eu estava bem consciente dos desafios também que eu estava por vir, Após a cirurgia, eu passei por um período de adaptação física e emocional, que eu sempre falo aqui para as pessoas que eu convivo. Havia momentos que eu estava me sentindo muito vulnerável também, insegura, ansiosa, devido às transformações que estavam ocorrendo, A perda de peso foi uma melhora, assim, da saúde física e contribuiu muito para o meu autoestima e confiança. Mas, entretanto, eu enfrentei muitos desafios também psicológicos relacionados à alimentação, que eu era uma das pessoas que eu amava muito comer, comia muito, e eu tive que tratar esse meu lado psicológico, que eu falo que isso é para o resto da vida, Mas, no geral, a cirurgia bariátrica teve assim, um impacto significativo na minha vida, psicologicamente falando, Eu estou aprendendo a lidar com novas emoções, novos hábitos alimentares todos os dias. Todos os dias é um desafio. E todos os dias a gente tem que ter muito cuidado psicologicamente, Porque eu falo que a mente manda muito mais. E é um caminho, assim, desafiador, que está me trazendo. Está me trazendo muitos aprendizados e crescimento pessoal. Eu falo que foi uma experiência que eu passaria tudo novamente. Mas sem ajuda psicológica, eu acho que seria um pouco complicado, Porque a gente tratar a mente, a gente controlar a mente da gente não é fácil. A segunda entrevistada é uma mulher de 39 anos que passou pela cirurgia bariátrica há 11 anos. Como você enxerga o papel do psicólogo ao longo do processo para a realização da cirurgia bariátrica? Qual foi a importância e a relevância do profissional que te acompanhou nesse processo? O papel do psicólogo no pré-operatório é de suma importância para a gente entender psicologicamente quais são as mudanças que a gente vai passar, Não fisicamente, mas como mentalmente, Aceitar essas mudanças durante o processo pós-bariátrico. Você realizou alguma avaliação para fazer a cirurgia? Como funcionou o seu processo de avaliação psicológica pré-bariátrica? Eu passei por uma avaliação psicológica, da qual eu não considero eficaz porque foi somente uma avaliação, não foi um processo duradouro com várias sessões.
Você enxerga a avaliação psicológica como um processo fundamental para a realização da cirurgia bariátrica? Considero a avaliação psicológica fundamental, sim, para o psicólogo entender de que forma o paciente desenvolveu a obesidade e saber quais são as condições psíquicas que o paciente apresenta para lidar com o procedimento invasivo e longo, né? Não só durante, né, o processo antes da bariátrica, mas principalmente o pós-bariátrica. Você pode nos contar como se sentiu antes e depois da cirurgia? E no que a cirurgia bariátrica contribuiu ou afetou sua vida psicologicamente? Antes da cirurgia, me causou muito medo. Acho que isso é do ser humano, né? Não só na cirurgia bariátrica, mas em qualquer outra cirurgia a gente sente muito medo de dar errado na hora da cirurgia, de o pós-cirúrgico você não alcançar o objetivo que você queria, né? E a obesidade é muito dolorosa. E na maioria das vezes as pessoas acham que a gente faz a cirurgia por vaidade, né? Por estética. E na verdade é por questão de saúde, né? O pós, para mim, hoje, 11 anos depois, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus por tudo ter dado certo, por ter conseguido alcançar o objetivo. E o que afeta, às vezes, psicologicamente é a questão do reganho, né? Que a gente sempre está se policiando para não voltar à obesidade. Uma avaliação psicológica abrangente é fundamental para o sucesso da cirurgia bariátrica. Ela não só identifica possíveis obstáculos, como também prepara o paciente para as mudanças significativas que virão. Por isso, para os futuros psicólogos, é fundamental compreender e dominar as técnicas de avaliação psicológica.